Boa tarde aos professores, colegas e alunos. Faremos a apresentação do trabalho de conclusão de curso, TCC. Nosso grupo é formado por 5 alunos, sendo Josué Borges Farias, Pedro Augusto Cerqueira, Rayana Pereira Leite, Rosilene Laura dos Santos e eu, Sidivaldo Bento Borges. O tema escolhido por nós, ele fala sobre a história do sindicalismo brasileiro na Primeira República. A linha de pesquisa adotada por nós está relacionada ao trabalho, cidadania e direitos humanos, né? E trataremos então sobre o trabalho no Brasil no período da Primeira República, especificamente sobre a história do sindicalismo brasileiro daquele período. O recorte adotado, ele inicia-se no período de 1889, com a proclamação da República, e termina com 1930, com a tomada do poder por Getúlio Vargas, e o fim das oligarquias brasileiras. Então, a justificativa da escolha do nosso trabalho, do recorte desse período, ela se dá por duas questões fundamentais e muito importantes para que nós possamos entender a sociedade brasileira daquele período, a criação do sindicato, a criação da classe operária, a industrialização brasileira, com o fim da escravidão, né, com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, e a passagem da mão de obra escrava para a mão de obra livre e assalariada. Então, são dois pontos muito importantes, que é a industrialização brasileira a partir com mais predominância a partir de 1900, o fim da mão de obra escrava, a imigração dos europeus para o Brasil, né, e o início, então, da mão de obra livre e assalariada no Brasil. Dentro do conteúdo que nós abordaremos no trabalho, inicialmente, né, faremos uma breve explanação sobre a Revolução Industrial, que é muito importante. Antes de adentrarmos na questão brasileira, né, é importante falarmos sobre como ela surgiu, por onde surgiu. Então, todos nós sabemos que a Revolução Industrial ela se deu por volta de 1750 na Inglaterra, e depois passou para outros países da Europa e também para os Estados Unidos. A Revolução Industrial é um ponto extremamente importante para a sociedade mundial, porque com o surgimento da máquina a vapor, deixa-se então de fazer a produção de forma artesanal, manual, e essa produção passa em larga escala em fábricas, através de máquinas a vapor, com jornadas extremamente excessivas, chegando a 16, 18 horas por dia, com inclusão de mão de obra infantil, de mulheres, com muitos acidentes nas máquinas, porque as condições eram precárias, e a iluminação das fábricas muito baixa, isso ocorriam vários acidentes, muitas doenças, muitas mortes, e os trabalhadores europeus, então, eles se insurgem contra toda essa exploração, contra todo esse problema social, esse caos social criado com o advindo da Revolução Industrial. E por conta disso, eles vão se reunindo, vão surgindo então os sindicatos, lá conhecido como Trade Union, né, vão unindo os trabalhadores, reivindicando direitos, que nós sabemos que naquele período as leis eram muito escassas em proteção dos operários, dos trabalhadores. Então, os operários se veem obrigados a se unir e buscar então direitos e melhores condições de trabalho. Falando disso na Europa, né? Até então isso ocorria na Europa. O Brasil ainda permanecia eminentemente agrário, né? Desde a colonização, tanto que os livros de história, os historiadores, tá, na nossa bibliografia, eles falam de uma certa proibição, inclusive, da industrialização no Brasil. O Brasil ele deveria apenas fornecer matéria-prima e não se industrializar. Ocorre que com a Revolução Industrial e a hegemonia política e econômica da Inglaterra, a Inglaterra praticamente obriga que os outros países terminem com a escravidão e assim utilize os seus produtos
produzidos, bens duráveis produzidos nas fábricas da Inglaterra e da Europa. Então, no finalzinho de 1800 para 1900, começam a surgir as fábricas no Brasil e o nosso conteúdo pesquisado ele parte daí, então, né, da industrialização brasileira a partir de 1900, então a vinda dos europeus, principalmente da Espanha e da Itália para o Brasil, né, para trabalhar, porque também havia um interesse do governo brasileiro de substituir a mão escrava pela mão de obra europeia. Existia inclusive uma intenção de branqueamento da sociedade brasileira. Então esses europeus eles começam a assumir os postos na fábrica de produção e já com uma experiência da Revolução Industrial nos seus países de origem, né? Então, o trabalho nas fábricas no Brasil, ele também não é diferente daquilo ocorrido na Europa, né? Exploração de mão de obra, cargas de jornadas de trabalho excessivas, chegando a 18 horas por dia, fábricas insalubres, iluminação precária, muitas doenças, inclusive mortes, também crianças e mulheres sujeitas ao trabalho exaustivo dentro das fábricas. Então, dentro desse cenário, dentro dessas condições em que as fábricas funcionavam com péssimas condições, num ambiente sujo, com salários muito baixos, né? Então, com jornada excessiva, então os trabalhadores brasileiros, operários brasileiros, com o apoio do operário europeu, eles também começam a se insurgir contra essa exploração de mão de obra, contra toda essa opressão e também, conforme já ocorrido na Europa e nos Estados Unidos, os operários brasileiros então começam a se juntar também para reivindicar melhores condições, menos jornada de trabalho e uma condição de trabalho um pouco mais saudável. Difícil naquele período a gente imaginar uma condição como a de hoje, embora muitas empresas ainda tenham trabalho precário, mas imaginem há 200 anos atrás a dificuldade que a sociedade brasileira, predominantemente as mais pobres, de classe pobre, enfrentavam como essa condição de insalubridade e de exploração dentro das fábricas. É importante também nós ressaltarmos que a mudança da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada, ela não se deu assim de forma tranquila e evolutiva. A exploração continua, como os livros de histórias nos mostram, a exploração da mão de obra e da classe mais pobre, ela continuou. Então, com a introdução das fábricas a partir de 1900 e com toda essa exploração, os operários brasileiros, eles também se veem na condição de se juntarem e buscar melhores condições de vida, de trabalho, menos horas trabalhadas por dia, uma jornada menor, uma condição de vida melhor para os seus familiares. E aí, então, começa a surgir a união dos trabalhadores, como feito também na Europa e nos Estados Unidos, e daí, como exemplo já ocorrido na Europa, aqui no Brasil também começa, então, os operários a se interessarem para a questão sindical, para combater a exploração da mão de obra dentro das fábricas. Também tratamos no nosso trabalho que, neste período, não havia lei trabalhista, não havia justiça do trabalho, ou seja, os operários brasileiros estavam entregues à própria sorte e, por conta de todo essa questão caótica, se viram, então, como que obrigados a se reunir e formar, então, aí as juntas dos trabalhadores, a União dos Trabalhadores e, posteriormente, o sindicato. O período que vai de 1889 até 1930, que é o período delimitado do nosso trabalho, o sindicato ele começa a surgir aí, né? O sindicato, como dito, não havia leis brasileiras, então a partir dessa insurreição dos trabalhadores
é que começa a haver alguma modificação é, para que os interesses dos trabalhadores fossem atendidos, embora muito precariamente, muito tímida, essa reivindicação que os trabalhadores faziam, elas eram respondidas pelo governo e pelos patrões. Então, é nesse cenário caótico que eclodiram várias greves, várias revoltas sociais. Os operários se unem, então, formando os sindicatos, para buscar a melhor condição de trabalho. Somente interessante que, com toda essa efervescência no Brasil, com toda essa modificação, a classe operária brasileira, elas avançaram bem pouca, né? Os direitos trabalhistas eles foram quase minimamente atendidas. E essa situação ela só começa a melhorar a partir de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder e também com a modificação de outros países, melhores de outros países, inclusive do direito do homem, né, e do cidadão, que começa a eclodir na Europa, várias reivindicações, começa de forma bem ainda lenta a modificação da vida dos operários brasileiros, dos trabalhadores brasileiros e da sociedade brasileira. É importante ressaltarmos que o sindicato ele surge de um problema gerado pela própria Revolução Industrial. E no Brasil, como na Europa, no resto do mundo, não foi diferente. Os trabalhadores se reuniram, se organizaram para formar os sindicatos. E no Brasil isso se deu também de forma ainda lenta e só foi modificando, como nós já dissemos, a partir de 1930. O nosso plano de aula aqui estabelecido e como ela vai se organizar, então nós trataremos no início no primeiro programa de aula, falando sobre a questão da Revolução Industrial, como surge a classe trabalhadora, a classe operária, como que surge, então, numa segunda aula, trataremos de como surge o sindicato, como se deu a Revolução Industrial no Brasil e a formação da classe operária urbana também no Brasil. Também, na aula 3, trataremos também sobre a organização sindical brasileira, como que ela se fez, como surgiu, para que nós possamos ter, os alunos possam ter uma ideia do surgimento do sindicato, né? de por que, qual é o motivo, o real motivo do surgimento do sindicato, abordando esses temas que é da Revolução Industrial, da questão da organização dos operários na Europa e, posteriormente, a vinda desses europeus para o Brasil e a organização dos trabalhadores em busca de melhores condições de vida, de trabalho na relação capital e trabalho no Brasil. Esse trabalho para nós foi muito importante porque ele trata de um assunto, podemos dizer, pouco tratado no Brasil, em relação à necessidade da organização dos trabalhadores. Ainda nós temos algumas dificuldades de fazer um debate mais amplo com a sociedade em relação à questão sindical no Brasil. Sabemos da fama do sindicato brasileiro, né, que é exposto para a sociedade de forma errônea. Os trabalhadores eles precisam se unir. A sociedade brasileira ela precisa saber dos direitos que ela tem que buscar esse direito, e é através da união dos trabalhadores, através da união social, que se busca a melhor condição de vida, um país mais igualitário, um país mais fraterno, sem a exploração, sem o acúmulo de riqueza e com a divisão da riqueza entre todas as pessoas, para que nós possamos ter aí um país melhor, uma sociedade melhor. É um trabalho que ficamos muito gratos, né, muito satisfeitos com esse estudo, porque ele aprofunda, ele mostra a sociedade, o nascimento da sociedade operária no Brasil
e as dificuldades que, embora o nosso trabalho ele termine em 1930, nosso período, mas as dificuldades que se deram de 1930 para frente até o advindo da Constituição Federal de 1988. Então, a nossa consideração final é, é de que foi um trabalho muito bacana de fazer, embora todos nós distantes um do outro, com alguns com certos pensamentos, e a gente vai conhecendo a questão real do sindicalismo no Brasil, para que a gente chegue aí um patamar um pouco mais determinante para o futuro da nossa sociedade. Queremos aqui também agradecer a professora, a nossa orientadora Clara Versiani, que nos ajudou aí no decorrer desse trabalho, nos dando aí as condições para que a gente pudesse concluir o nosso trabalho. Então, queremos finalizar por aqui, agradecendo a todos pela participação e o nosso sincero agradecimento à professora Clara Versiani. Muito obrigado.